Hoje a nossa conversa é sobre concreto, é um papo concreto. Você que é engenheiro, quer saber um pouco mais da tecnologia, de saber sobre concreto, fique conosco. Está começando mais um Conexão Engenharia. Conexão Engenharia Podcast. Um oferecimento Avia, Associação Varginhense de Engenheiros e Agrônomos. Começando mais um Conexão Engenharia. Sou Adilson, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Estou ali na Avia, como conselheiro de ética da Avia, Associação Varginhense de Engenharia e Agronomia. Esse podcast ele tem a intenção de trazer mais conhecimento para nós engenheiros e aí, por isso, hoje no assunto concreto, nós estamos aqui recebendo o Emerson, que é o engenheiro civil e CEO da Dozemix, e o Alisson, o gerente comercial da Dozemix. Emerson e Alisson, seja bem-vindo a mais esse podcast. Muito boa tarde, Adilson. Muito obrigado aí pelo convite. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço mais uma vez aí, Adilson, pela essa conexão, essa parte da engenharia. Muito bem-vindo com nós aí. Bacana, bacana. É um prazer receber. E assim, nesse bate-papo nosso aqui, é uma coisa que a gente gosta muito, é de conhecer um pouco a história do engenheiro, né? Quem é o Emerson? Fala para mim um pouquinho do Emerson. Quem é o Emerson, engenheiro civil? Como que você foi para a engenharia? Foi um sonho? Foi um pesadelo? Me fala um pouco aí do Emerson, engenheiro. Aí depois a gente vai avançar um pouquinho para o Emerson, CEO, e falar um pouquinho mais aí da Dozemix. Nossa história, eu comecei com meu pai um caminhãozinho caçamba lá em Lavras, puxando areia, brita. Então foi uma história aí familiar. Foi onde que eu aprendi um pouquinho de material de construção, dentro das obras, entregando material. E foi na decorrência, surgiu a oportunidade da gente entrar num grande grupo, que é uma multinacional, que é a Lafarge, na região, e muito reconhecida. E com a saída da Lafarge do país, onde pintou uma oportunidade da gente entrar com um grupo, Dozemix. Hoje o concreto aí na região, a gente atua tanto em Lavras, Três Pontas, Três Corações, Boa Esperança, e atualmente agora também em Pouso Alegre. Então a gente vem fazendo aí mais de 24 anos de sucesso. Já é uma história de carreto, né? E aí essa carreta é a carreira chegando aí a Dozemix. Alice, me fala um pouquinho, você aí da sua história, como que você chega na área, como gerente comercial. Não sei se a sua experiência sempre foi engenharia ou não. Me fala um pouquinho quem é o Alisson e como que o Alisson chega aí agora na engenharia, nesse papo concreto. Bom, Adilson, a minha relação com a construção civil, ela começou em 2014, Foi quando a gente fez o primeiro contato com a Dozemix. O Emerson com a Dozemix eram terceirizados da antiga Lafarge Holcim, na qual era a empresa que eu trabalhava, Foi o primeiro contato que eu tive com a construção civil, dentro do concreto. Trabalhei 3 anos para a Lafarge Holcim, fiquei um tempo fora, fui ser gerente de uma construtora em Três Corações e acabei retornando para a Lafarge Holcim até o encerramento, Quando ela encerrou, recebi o convite do Emerson para a gente estar assumindo a filial de Três Corações, o mercado da região de Três Corações. Bacana. Então, pessoal, vocês podem ver que experiência não falta aqui para que a gente possa realmente ter mais informações sobre esse assunto, que é a parte de concreto e pré-fabricado. Emerson, fala um pouquinho. Uma das veias, eu falo assim, agora você como empresário. Nós temos a história do Emerson como engenheiro, a história do Emerson, e agora ele vai ser um empresário. Ele sai ali de um colaborador, e aí vai ser empresário. Por que eu falo isso? Porque é um desafio para nós, os engenheiros que nos assistem, sabe qual um grande desafio para nós, engenheiros, assumirmos a parte administrativa, o desafio de ser um CEO. Quais foram os desafios como CEO que você enfrentou ou enfrenta, e como que você fala assim, olha, Adilson, a dica que eu dou para os engenheiros que estão começando, estão precisando empreender, quais são as dicas que você pode trazer para nós antes de nós entrarmos no assunto do concreto? Eu queria um pouquinho do Emerson aí, do desafio como CEO e empresário. Hoje, Adilson, o que eu te falo? Eu venho da parte operacional, mão na massa ali, sei fazer o concreto, vivenciei isso o tempo todo. E para mim isso é tirar como de letra, isso é muito tranquilo. Mas quando eu entro atrás da mesa, fazer a gestão,
é do outro mundo, né? Vamos Esse aprender. é o desafio que nós enfrentamos, né? É conhecer e é buscar pessoas para estar do teu lado, pessoas que conhecem mais, consultores, pessoas que podem nos apoiar. E é isso que fez a 12 Mix. Eu comecei lá na UFLA, né, um projeto UFLA Júnior muito bacana, que me desenvolveu, que me ajudou. E lá eu fui conhecendo professores, pessoas que me ajudou a crescer e estar onde está. Né? Então, eu vejo que temos que ter boas pessoas ao nosso redor. Isso é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento de qualquer pessoa, qualquer empresa. Eu acho bacana uma coisa que você trouxe aí, que é a questão da importância das academias, universidades, né? Sim. Você vê que lá realmente é um berçário onde você fomenta esses profissionais e ter essas empresas júnior dentro das universidades também faz toda a diferença, né, Emerson? Acho que isso aí, como você falou, contribuiu muito para o seu crescimento como empresário, né? Ter essa visão empresarial, né? Com certeza. Isso, eu tenho um consultor que começou comigo em 2017 e eu falo assim, quer largar de mim? Eu não largo de você não. Porque são, assim, treinamento para minha equipe, o tempo todo treinando, tanto contabilidade, como gestão financeira, fluxo de caixa, comercial, um ponto estratégico nosso também. Tá com uma equipe engajada na rua, isso faz a diferença. Né? Emerson, e sem dúvida, dentro dessas áreas, né, você falou aí de pessoas, né, contratação, e eu entendo também, né, que é uma grande dificuldade que nós temos, aí eu falo um pouco por mim também, é a parte comercial, né? É a parte de venda, é a parte estratégica de negócio, porque como você falou, boa parte, acho que, né, como você falou aqui para os engenheiros, né, nos outros episódios, que nós somos mais operacionais. Né? A maioria de nós somos operacionais. Nascemos ali na operação, então essa gestão comercial sempre foi um grande desafio. E aí eu vejo um papel estratégico do Alisson. Né? O Alisson, como que é nessa estratégia, né? Como que você pensa a engenharia e o papel desse comercial? Você, como um gerente comercial, acho que você tem muito que contribuir para nós, né? Em termo empresarial. Porque como o Emerson compartilhou com ele, poxa, ele tem primeiro ter pessoas de confiança, né? Com capacidade, expertise, e você é um expert na área comercial. Me fala um pouquinho desse desafio, principalmente do comercial na engenharia, me fala um pouco dessa posição estratégica do comercial na 12 Mix. Adilson, é exatamente isso, né? A área comercial, a gente precisa de que os vendedores sejam especialistas, que eles dominem o assunto, entendam as dores, que é as dores do cliente, as dores do produto que ele está entregando, as soluções, né? Quais são as dores para eles trabalhar as soluções. Na área comercial, sempre trabalho e passo para a minha equipe de vendas, que primeiro a gente faz amizade, depois a gente vende. Então, a gente tem que sentir as dores, sentir qual que é a necessidade do cliente e para poder estar entregando a solução necessária. O produto que nós trabalhamos dentro da engenharia, dentro de uma obra, de uma construção, quando a gente fala de uma construção estrutural, uma casa de alto padrão, o concreto ele chega a 60% do custo da estrutura da obra. Poxa. Então, é um valor muito alto. E a gente trabalha com um produto perecível, né? Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Eu achei muito interessante quando você falou o seguinte. O comercial, né? Ele tem que, primeiro, inteirar com o seu cliente, sentir a dor do cliente para ver onde ele pode falar. Mas você falou uma palavra-chave que é a questão técnica. Cada vez mais, principalmente na engenharia, nós estamos tendo o pessoal do comercial com conhecimento técnico bastante significativo, né? Até para poder fazer a entrega adequada. Porque muitas vezes o cliente tem uma dor e ele não sabe a solução ou quer ter uma solução que não é adequada. E aí eu tenho percebido também, que eu tive outra oportunidade, que vocês investem muito na capacitação técnica do seu time comercial. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque como que isso faz sentido para quem vai contratar o serviço. Certo. Adilson, a gente está sempre atento às tendências, às novidades de mercado, às necessidades que o mercado exige, né? E acompanhando isso, a gente está sempre investindo, como o Hermes falou, em treinamento e em capacitação. Então, estamos sempre trabalhando, participando de workshops, cursos, treinamentos. A gente visita aqui Minas Gerais, assim, Belo Horizonte, São Paulo, sempre onde que tem alguma novidade, algum estudo, algum curso de aperfeiçoamento, a gente está sempre procurando, tá atualizando. E dentro dessa... de estar atento às tendências, às novidades,
a gente investe muito na área de qualidade também, da empresa. Né? Então, trazemos produtos novos, né? Argamassas, não somente concreto, argamassas, concretos estruturados com macrofibras. Recentemente, né, estamos com um projeto de pavimentação urbana de concreto. Poxa, esse é um assunto que depois eu queria tratar com você. Eu fiquei sabendo aí, parece que vocês vão trazer uma novidade. O pessoal fica atento aí que eu já pesquei nos bastidores, o Alisson aí e o Everton tem novidade para nós aí sobre a questão de pavimentação de concreto. Vamos explorar um pouquinho vocês aí nessa área. Quando você falou nós estamos falando de equipe técnica, capacitação, numa visita lá a 12 Mix, né? O Emerson, você falou muito sobre a questão de qualidade do concreto. Eu queria agora que a gente falasse um pouco mais sobre o concreto. A minha pergunta é, quais são os cuidados, né, que eu, contratante, que necessito de um concreto, né, lá na fase da minha construção ou não, quais são os cuidados, o que eu preciso saber e o que a 12 Mix entrega de diferente nisso, né? Que é uma coisa bacana a gente saber. Porque hoje, concreteira, a gente tem visto aí que tem, né? E qualquer área, né? Eu estou citando aqui do concreto, pessoal, porque o assunto hoje, né? Como eu falei, o assunto é concreto. Mas em qualquer área a gente tem visto também muitos aventureiros. Né? Adilson, uma pergunta muito importante, a gente está sempre orientando o pessoal. A gente está tendo muita fraude hoje na internet em questão de venda de concreto ou de qualquer coisa, mas em concreto, muita gente clonando as páginas. Então, a gente sempre marca o pessoal, nosso time orienta, pesquisar, alinhar. O primeiro passo, antes de comprar, de fazer Pix, identifica primeiro como que é a empresa idônea, conhece quem que é a empresa. Eu acho que isso é em primeiro lugar. Passando por essa fase, a gente tem os nossos representantes comerciais, que ele vai até a obra também para fazer uma visita técnica, entender como está o acesso, orientar a questão de uma escora, de uma outra, para a gente trazer um pouco mais de tranquilidade, para a gente evitar acidentes também na decorrência de qualquer obra, que hoje é um índice muito alto ainda, né? Só aproveitando também, me permita, né? A gente tem falado aí para os nossos colegas sobre essa questão orçamentária, né? Quando você tem um técnico, você tem um engenheiro, pessoal, a gente sempre tem comentado aqui, olha, o engenheiro ou o técnico, assim, mais ou menos, sai que mais ou menos não existe. Na engenharia, né, pessoal, a gente sabe que não existe o mais ou menos. Não pode ter, né? Então, pode ser, não existe. Então, essa questão da visita técnica, até para fazer realmente uma precificação e uma tomada de decisão mais adequada. Eu acho que isso também é um grande diferencial, né, pessoal? Com certeza, porque a gente está ali, a gente põe o nosso time na rua para conhecer o nosso cliente, que é o que o Alisson falou, conhecer a obra e trazer segurança. Porque o concreto não é simples, eu ir lá na prateleira, pegar um arroz, pegar um feijão e levar para casa. É muito mais do que isso. Eu saio com uma mistura química atrás, que tem tempo de pega, então eu tenho que trabalhar nesse tempo de pega e eu tenho hora para descarregar. Eu não posso ficar com o caminhão 5, 6 horas. Então não é simplesmente você colocar lá um concreto num caminhão de transporte e carregar e descarregar. Então você tem todo aí um monitoramento, temperatura, homogeneização da massa. Eu não sei se esse é o termo técnico, pessoal, porque eu sou da área da elétrica, né? Os especialistas que me perdoem aqui. Mas assim, então não é simplesmente colocar lá uma massa, né, numa máquina e transportar. Então tem todo esse controle, esse rigor, temperatura, creio eu, maturação, não sei quais são os termos técnicos, seria isso? Exato, a gente trabalha granometria, a gente está sempre avaliando também a questão do cimento, a variação dele. Então a gente tem o desvio padrão de todos os traços nossos para trazer uma tranquilidade para o cliente e a gente tem esse tempo também para levar até a obra. A gente calcula e a gente usa aditivos também para poder manter o concreto ou 2 horas ou 5 horas, conforme a necessidade, mas sempre seguindo a norma. Então a gente procura estar dentro da norma. E aí a gente tem o nosso laboratório que é focado nisso e ajudando a ampliar a questão operacional. Isso para trazer uma tranquilidade para os nossos clientes, né? E também a nossa segurança, né? Então, para isso tudo, Adilson, eu tenho um laboratório central que é em Varginha hoje, mas todas as unidades nossas têm um auxiliar para poder tirar amostras de todos os equipamentos, todos os concretos. Só, presta atenção que foi dito aqui, viu? A questão dos laboratórios para análise. Não é isso? Isso é então, importante. Hoje todo o material de vocês tem uma análise técnica sobre isso. Mas você ia comentar alguma coisa? Você comentou aí sobre os aventureiros, né? Uhum. Concreto é um produto muito sério, né? Concreto, ele, junto com a ferragem, ele vai sustentar a obra.
E o concreto, a gente até brinca, o concreto ele não aceita desaforo. E ele é uma mistura química também, né? Então, ele tem os componentes na dose certa. E além de ser esses componentes na dose certa, ele tem um tempo, ele é perecível, que nem o Hermes comentou. Então, cada etapa da obra, ele exige um tipo de concreto, uma especificação desse concreto, que tem que seguir a risca. A logística, ela é integrada, a prestação de serviço, a produção, logística e prestação de serviço, né, é um prazo curto, que a gente envolve pessoas e equipamentos. Então, ele é muito complexo. A gente encontra algumas empresas aventureiras aí, né, que acabam entrando no mercado, até porque acho que é falta de fiscalização, falta de controle, né? E acaba estragando um pouco esse mercado. Mas, sim, o concreto, ele não aceita desaforo. É um produto que tem que seguir uma norma muito... Tem que ser um controle rigoroso tecnológico. Essa questão do controle, deixa eu fazer uma pergunta para você, Alisson. Hoje, o cliente da Dozemix, ele poderia ter, por exemplo, não sei se isso é possível, né? Porque eu sei que tem toda a questão técnica, a questão de segurança do trabalho, mas visitar um laboratório, acompanhar um laudo. Por que eu faço isso? Isso é muito legal no sentido de mostrar para aquele cliente final essa diferença. Aí isso vai separar, né, os aventureiros do mercado. A gente fala aí que realmente é muito ruim isso. E mostrar isso, né? E ter isso. Transparência, né? Essa transparência, né? Então, eu quero até aproveitar aqui e deixar o Conexão Engenharia à disposição de vocês, para uma hora a gente fazer uma filmagem, se for, eu entendo que tem toda essa questão da segurança, da inteligência do negócio, mas para que as pessoas possam também estar conhecendo um pouco mais dessa segurança que vocês fornecem, né? Isso seria possível? O cliente ter acesso a isso? Me fala. Sim, nós trabalhamos com total transparência. Temos algumas obras que a gente fala são obras mais técnicas, que a própria obra procura ter esse controle tecnológico. E a gente trabalha com total transparência. A gente fala a 4 mãos, né? A gente abre nossa empresa, eles trazem quais são as especificações do concreto pelo engenheiro da obra. Trabalhamos com esse traço, com esse produto personalizado para a obra, né? Que nem a gente já teve clientes que precisou de um concreto para 24 horas. Uma fábrica não pode parar. Já entregamos esse concreto, a gente desenvolvemos junto personalizado. Com o cliente. Então, você vai entender a demanda daquele cliente e vai personalizar aquele concreto, ou a entrega dele, enfim, toda essa logística para esse concreto chegar à obra. E como a nossa região ela é carente de laboratório, tem alguns clientes nossos que eles adquiriram formas e eles fazem um controle deles, tiram as amostras, fazem um controle no recebimento do concreto e depois, vencendo as datas, eles vão até o nosso laboratório, eles acompanham todo o rompimento, tudo com total transparência. Mas, infelizmente, parece que isso não é uma constância da obra. Porque nós estamos falando do mercado fraudulento, né? Dos aventureiros no mercado. E aí, lembrando, né, os nossos colegas engenheiros aí, que tem a responsabilidade civil e criminal. Então, nós temos que estar atentos ao produto que nós estamos colocando, quem são as empresas parceiras nossas, os nossos projetos, para que nós tenhamos aí uma segurança, né, jurídica e é óbvio também para o nosso cliente. Nós estamos falando aí de bens duradouros, né? Então, a gente não vai chegar a um bem de consumo que você consumiu em 24 horas, né? Enfim, você tem ali. Então, essa segurança realmente eu acho muito bacana. Que vocês tragam isso, tragam à tona essa mensagem, entendeu? Eu acho muito importante, porque senão fica aí os aventureiros fazendo aí o que querem dentro do mercado, né, gente? E aí a gente deixa nosso laboratório, nossa usina à disposição para quem quiser visitar. Achei muito bacana quem puder estar lá com nós, para conhecer o nosso processo. Hoje, nossas centrais são 100% automatizadas, então tudo que é pesado, tudo certinho é ferido pelo Inmetro, as balanças, muito bacana, eu acho que vale a pena. Os engenheiros, o pessoal que quer ir lá conhecer, tanto o laboratório, pessoal, olha, a operação. Aí depois vocês vão ver aí, né, os contatos do Emerson, do Alisson, da Dozemix. Por favor, não deixe de visitar, isso é muito importante mesmo. E leva o seu cliente, né? Você que está aí precisando dessa solução de concreto, leva o seu cliente para conhecer a Dozemix, conhecer lá o que eles estão fazendo de novidade e de tecnologia. Então vai ter lá a maneira de vocês contactarem a Dozemix, o Emerson, o Alisson aí, com a frente de trabalho aí, que eles estão abrindo. Isso é muito importante para nós, né? Conhecermos um pouco mais, né? Com o nosso cliente, ver o que ele está comprando. Então, isso é um desafio legal.
Isso. Adilson, voltando mais agora nesse assunto, assim, que nós somos sempre voltados a novidades e tendências, o Grupo 12 Mix, agora no meados de 2025, a gente entrou com um novo segmento. Tá? Poxa, que bacana. Desafio aí. Um novo desafio. Né? Isso é bom, Conta né? para nós aí o que vocês estão trazendo nesse desafio do mercado. Nós estamos aí com pré-fabricado. Aí, pessoal, primeira mão, 12 Mix aí, atenção aí, meus colegas, uma novidade da 12 Mix, um novo desafio. Então, o pessoal gosta de desafio, né? Vocês já perceberam aí, né? Desafia com a nós história mesmo, aí tá muito bacana. Fala para nós aí, o que estão trazendo novidade para nós no mercado aqui. A gente sentiu aí a dificuldade de mão de obra, né, no mercado, então é uma grande dor. E quando a gente fala do pré-fabricado, é o seu barracão, é sua indústria, é seu freestyle dentro de uma fábrica. Então a gente monta todas as peças como se fosse um Lego, vamos falar assim, né? E depois a gente leva para campo e faz a montagem, né? Então é uma novidade. Hoje o pessoal sempre contacta aí, é muito fora, ou é Belo Horizonte, ou é São Paulo, ou é Paraná. E aí encarece muito o custo de transporte. Então, Bacana. por que não ter isso dentro de casa? Parabéns. Então, nós parabéns. estamos aqui numa região atendendo mais de 60 municípios, né? Igual eu citei as unidades. Então, nessa região aqui, a gente está forte com essa novidade. Estamos aí para apresentar o pré-fabricado. É um grande mercado para nós, né? Com uma grande Vocês visão. já podem falar assim, se tem uma data de lançamento, como que você está essa... Porque o que acontece, né? Agora vocês estão trazendo uma coisa que tem certeza aí que está aguçando aí a galera da engenharia. Vocês têm aí uma previsão quando que a gente vai ter acesso a essa novidade? Me fala aí como é que está essa situação. Adilson, nós já estamos trabalhando, né? Já estamos com a fábrica rodando. Que bacana aí, olha. O ano passado nós tínhamos um cliente nosso, como nós somos especialistas em concreto, já atendíamos esse cliente com a tecnologia do concreto para a fabricação. E começamos a montar nossa fábrica, e esse cliente nosso ele acabou desistindo do mercado, né, migrando para um outro segmento, a gente acabou assumindo as operações. Então, somos uma empresa nova no ramo, mas estamos aí com 27 obras entregues já nesse período aí. Nesse segmento do pré-fabricado? No segmento de barracões comerciais, industriais e rurais. Pessoal, tá vendo? 6 meses, escondendo leite aí, que 6 bacana. Os caras aí, né, buscando informações fora aqui, nós temos aqui no nosso quintal, aqui na nossa sala, pessoas aí que podem nos ajudar com a solução. Pô, que bacana, gente. Queremos sanar esse grande desafio que eu acho que é de todos os engenheiros, todos empreiteiros, né, que estão nos ouvindo aí, que é a dificuldade de mão de obra. A gente quer ajudar a melhorar, ajudar a evolução do nosso país, né? Essa questão da mão de obra, você bem lembrado com você, é algo que está passando em todo segmento, né? Hoje a área de serviço, a gente não tem mão de obra, então quanto nós avançarmos, aí é um papel da engenharia, que é engenhar, fazer o novo, fazer acontecer. Então essa é a pegada aí da Conexão Engenharia, e quando vocês trazem aqui essa fala, é justamente isso que vocês estão falando, de engenhar. Pô, nós temos um problema de mão de obra. O que nós vamos engenhar? O que nós vamos fazer? E aí vem o pré-fabricado e vocês já estão trazendo essa solução. Então, poxa, aí é bacana, porque mão de obra hoje na área de serviço a gente está a pé, né? Vocês têm certeza, né? Como você falou, você está sofrendo isso. Mas, como eu falei aqui também, eu vi ali nos bastidores lá, que não é só isso que a 12 Mix está fazendo. Eu vi aí que de uma situação aí de concreto, na pavimentação urbana, e que vocês estão trazendo aí uma palestra aqui para Varginha, com especialista que vai movimentar. Eu queria saber um pouco mais o que é essa pavimentação urbana de concreto, de sigla, aplicação, e sobre essa novidade que vocês, né, um passarinho azul me contou aí nos bastidores aí, tá bom? Que vocês estariam trazendo aí um evento justamente para trazer mais informação e capacitar os engenheiros aqui da nossa região. Me fala um pouco aí dessa novidade aí. Isso mesmo, Adilson. Já tem até data marcada, tá? Será no dia 18 de junho. Pessoal, anota aí, ó, 18 de junho, tá? Será lá na sede da Ávia. Aqui aí, bacana, no auditório lá, sede da Ávia, 18 de junho. Isso. Ok? Então, fiquem atentos aí com os convites, fazer a sua inscrição, que é coisa boa vindo por aí. Ouça aí o que o Alisson tem para nós aí. Adilson, em 2022, nós atendemos uma empresa em São Gonçalo de Sapucaí, uma distribuidora de combustível. E a empresa ela movimentava 1 milhão de litros de combustível por dia, na época.
E as vias internas dessa empresa, elas foram cedendo. Ela era toda de paralelepípedo, né? Calçado com paralelepípedo, foram cedendo, não aguentaram o trânsito, o tráfego de carretas pesadas. Eles nos procuraram para fazer essa pavimentação em concreto armado. Na época, a gente armou ele com fibra, né? Foi aonde que eu falei para você que na hora que a gente chegou na portaria, surgiu mais um desafio, que a fábrica não podia parar. Então, a gente teve que dividir a portaria. Estamos falando ali. de combustível, estamos falando de trânsito. E aí, como é que você vai operar isso aí? Isso. E a gente desenvolveu um concreto 24 horas lá para eles, tá? Tá nas nossas redes sociais. Depois o pessoal que quiser procurar. O pessoal segue lá, né? O vídeo é 12 Mix lá pra gente ver o que eles estão fazendo aí. Tá De olho nessa galera aí, viu? Tá no nosso Instagram lá. A gente fizemos a portaria em torno de 120 metros cúbicos, todo em pavimento, em 24 horas. Então, com 24 horas, a gente conseguiu liberar lá para tráfego de caminhões, rodotrem, bitrem, estará passando por cima desse concreto. Peraí. Você está me falando que em 24 horas da entrada do seu time com a solução, 24 horas depois o trânsito está normalizado. Normalizado. Parabéns. Corte isso fresco. É tecnologia, isso é engenharia. Isso. Isso é Brasil, né? E aí a gente achou interessante essa substituição, a gente foi pesquisar, foi a campo pesquisar, a substituir, então, o asfalto pelo concreto, pavimentação. A gente identificamos que algumas regiões do país já estavam trabalhando, Paraná, o estado do Paraná está fazendo rodovias, substituindo o asfalto por concreto, algumas cidades aqui no interior de São Paulo, tem Piracicaba, e a vida útil do concreto é 20 anos, né? Enquanto o asfalto... Desculpa, Alisson, eu não tenho certeza, você falou de rodovias, no Rio Grande do Sul não tem um trecho de uma rodovia que já é concretada ou não? Você que é da região lá. Tem um trecho da Freeway no Rio Grande do Sul que ela é concretada, né? A estrada do mar, e recentemente agora no governo do Ratinho Júnior, no Paraná, ele também fez uma rodovia lá, bacana, toda em concreto. No Nordeste também tem rodovias feitas em concreto. E a gente foi a fundo pesquisar. Isso aí é um produto que traz sustentabilidade, né? Porque o concreto, ele é um produto, ele vem de agregados renováveis, diferentemente do asfalto, que ele vem à base de petróleo, né? E ele, por ser claro, ele absorve menos calor. Então, ele trabalha também para o aquecimento da nossa cidade. Ele trabalha muito ele reflete essa caloria, né? E diminui a temperatura. E também na questão que ele exige 30% menos iluminação pública. Tá? Então, são diversos benefícios em cima do asfalto. Inúmeras variáveis ali que valorizam esse tipo de solução. Em relação hoje, você conseguiria me falar a relação... Que é uma coisa que a galera está nos ouvindo e está falando assim, mas quanto custa isso? Em relação à relação da aplicação convencional hoje, da massa asfáltica, né, convencional para o concreto, essa relação ela é muito próxima, é muito intensa, porque você já citou as vantagens, né? Você falou que a iluminação pública com menor intensidade, uma vez que você não tem a massa ali escura. Isso. Você tem a questão você falou do ambiente em termos de calor, né? Emissão de onda de calor, a emissão é menor. Mas hoje vocês têm, assim, não sei se ainda é cedo para a gente falar... Custo-benefício? Assim, em relação... Quando eu comparo um com o outro, existe uma relação nisso? Você consegue... O tratamento da base, né? Leito, subleito e base, é o mesmo para o asfalto. Comparando o asfalto com o concreto ainda sai mais em conta que o asfalto. Então, vamos lá. Além desses benefícios ecológicos que nós falamos aqui, né? Nós estamos falando também de benefício econômico. Econômicos. Bacana. Dinheiro no bolso, vamos dizer assim, né? Poxa, e olha, você vê. Um questionamento que tem muito, assim, que esse evento que nós vamos fazer no dia 19, quando a gente começou a trabalhar com o projeto Pavimentação Urbana de Concreto, que é o PUC, né? Fomos num workshop em... PUC aí, viu, galera? Pavimentação Urbana de Concreto, hein? Guarda essa sigla. Concreto e guarda alguns nomes. PUC, 12 Mix, Emerson, tá? Isso aí você vai trabalhar. E Alisson é a galera do PUC aí. Nós fomos num workshop organizado pela Associação Brasileira de Cimento, que nós estamos trazendo aqui para Varginha. Tá? É o mesmo workshop que nós fomos lá em Sete Lagoas. E foi o ano passado, acho que foi em junho do ano passado.
A gente visitou lá a prefeitura de Sete Lagoas, ela fez diversos loteamentos, diversos bairros com a pavimentação urbana de concreto, substituindo, então, o método tradicional pelo concreto. E algumas dúvidas são, né? Também, vou te trazer mais vantagens aqui, não acaba aqui as vantagens. Poxa vida, eu já estava feliz com o impacto aqui, ambiental. Nós falamos do impacto financeiro, agora o Alisson disse que tem mais vantagem aí, eu quero ouvir, eu quero saber mais disso aí, sim. Aqueles buracos que tem todo ano em período de chuva vai acabar, porque o concreto é muito mais resistente, né, do que o asfalto. O asfalto veio chuva e calor ele não aguenta. Mas na hora que precisar fazer uma manutenção nessa via, Edilson, como é que funciona? Na hora que a Copasa precisar abrir para fazer uma ligação, como é que funciona? O concreto, a gente entra com uma máquina cortando o concreto de corte, retira essa placa de concreto, né, faça a manutenção, e depois vem e se aplica novamente esse concreto. Na aplicação desse concreto, ele fica vamos dizer assim, esse recapeamento, esse conserto, ele vai ficar muito melhor do que quando o asfalto, né? Porque a gente brinca, né? Ou o buraco tá puxando, ele tá para cima, né? Quando a gente vai... quebra-mola, você vai juntando, fica lá aquele balanço, né? Você vai nas nossas rodovias aí, eu falo que tem rodovia nossa aqui que tanto remendo, se você tomar um Dramin para viajar, não é curva não, porque ela fica, você tá em alto mar, né? Você fica ali no seu carro ali, é terrível. O concreto terrível. Ele não aceita remendo, então ele tem que ser refeito. Então, eu preciso cortar esse pedaço. Você retira esse pedaço inteiro, você faz tratamento tanto de com barra de transição, né? E se concreta de novo. Então, ele vai ficar praticamente perfeitamente. É somente a questão da dilatação que o carro vai sentir. A vibração é somente da dilatação, né? Não tem mais aquela vibração dos buracos que fica para cima, aquele remendo de asfalto. Está em aquela sensação que você está em alto mar, né? Em alto mar. Oi, Emerson, fala uma coisa. O Alisson tem... A gente começou a falar da pavimentação, do uso do concreto, da pavimentação urbana de concreto. É isso, né? Isso. Então, vamos lá. A minha pergunta, eu falei da rodovia, né? Porque eu tive uma experiência numa rodovia ali no sul, por isso que eu perguntei, né, exatamente um trecho antes da Freeway, tem um trecho ali que me parecia... Eu falei assim, asfalto não é. Isso aí, né, não saberia falar o que era, mas asfalto eu tinha certeza que não é. E aí, nós estamos falando de pavimentação urbana. Né? Nós estamos falando de pavimentação urbana. E vocês, nesse evento, né, vocês vão estar trazendo o público, por exemplo, do Executivo Municipal, alguma coisa assim, porque a gente está falando da pavimentação urbana, que um dos problemas também, como eu falei aqui, nós falamos de viagem, eu falei de rodovias, falei de estradas. Mas nós temos um problema seríssimo nas nossas cidades, que é a pavimentação urbana. Isso que o Alisson comentou aqui, né? De buraco, enfim. Hoje a gente tem um tipo de pavimentação, um tipo de bloquete, outro tipo de massa asfáltica, enfim. É uma miscelânea aí na nossa questão da nossa pavimentação. E, bem lembrado, aí chega o período de chuva, né? Aí a gente vai lembrar aí do Executivo Municipal, né? Poxa, tem um buraco, tá... E então, essa solução para a casa da cidade, da questão urbana, nesse evento vocês vão estar tratando isso? Você vai trazer esse público do Executivo para falar sobre isso? Como é que está essa situação também de vocês? A tendência nossa é trazer loteadoras, construtoras, também o pessoal da prefeitura, órgão público, fomentar o mercado. O pessoal ainda não conhece, sabe? Então, a gente quer atrair novos engenheiros, pessoal que está na área, para conhecer. Entendeu? É uma novidade que a gente vem se aplicando no Brasil, né, para a questão ambiental, que foi muito tratada, né, que está sendo tratada pelo mundo inteiro, né, uma preocupação. Então, a gente quer trazer esse público para conhecer e a gente fomentar na região. Né? Então, eu acho que esse é o caminho que a gente está buscando. Então você está falando que essa maravilha vocês vão trazer no evento aí conosco, dia 18, e repete, por favor, Alisson. 18 de junho. 18 de junho, tá? De junho, ok. Então, aí nós temos esse público de engenharia, construtora, ente público municipal, tá? Isso aí, então, assim, entrada franca, né? Para que a gente todos possa ir buscar aí. Né? Pessoal, de novo, anotem a data, esse é um evento bacana. O Alisson está falando que está vindo aí um palestrante da ABCP, Associação Brasileira. Olha a galera aí, olha o nível aí, né?
temos que agradecer aí a 12 Mix aí, né, tá trazendo né, pessoa especialista, Associação Brasileira de Concreto, né, para palestrar, para nos ensinar aí uma coisa. Então, por favor, agendem, deixe essa data aí reservada para que a gente possa encontrar nesse evento aí. Associação Brasileira de Cimento, tá? A Associação Brasileira de Cimento. Isso. Galera, sou engenheiro eletricista e segurança do trabalho. Então assim, né, os engenheiros civil aí de plantão me perdoem, por favor, né? Mas bacana. Então, assim, eu quero, assim, muito agradecer esse primeiro contato com você, Emerson, você, Alisson. Eu tive o privilégio de já estar com vocês em outro momento. Para nós aqui do Conexão Engenharia, é muito importante receber profissionais como você, empresas como vocês, pessoas que acreditam no mercado, estão aí trazendo soluções, encarando desafios. Então, isso é muito bom. Isso, pessoal, a gente tem sempre falado aqui no Conexão Engenharia. Isso é muito importante para a nossa região, onde nós tenhamos profissionais comprometidos, empresas comprometidas, fazemos uma engenharia diferenciada aqui na nossa região. E aí eu tenho certeza absoluta que vocês, da 12 Mix, têm feito a diferença nesse processo. Então, muito obrigado. E eu quero, assim, deixar aqui o Conexão Engenharia aberto para vocês. Gostaria muito que vocês trouxessem mais novidades para nós. É um prazer receber. Por favor, pessoal, né, não deixe lá de seguir a 12 Mix, tem o telefone do Emerson, do Alisson lá, os contatos de vocês que querem saber mais. Esse gostinho que o Alisson veio aqui, né, deu só uma piladinha, não perca, tá igual novela, não perca o próximo capítulo, né? Adilson, vou deixar mais um spoiler aqui de um produto novo, tá? Esse aqui vai ser mais genérico um pouco, deixar vocês um pouquinho mais... Gente, para que esse Conexão aqui tá me surpreendendo, viu? Tá parecendo uma caixinha de surpresa. E boas surpresas, hein? Adilson, nós somos muito ligados ao agronegócio, né? O agronegócio aqui no sul de Minas... Que é um forte nosso na região, né? O agro realmente... É o que gira a economia nossa. E a construção civil, ela é um termômetro da economia. E a gente fala que o concreto é o termômetro da construção civil. A gente vê como é que está funcionando, como é que tá a construção civil. E como a gente está sempre ligado nessas tendências e trazendo soluções, a gente está desenvolvendo um produto inovador, tá? Para o amigo produtor rural, agricultor. Então, a gente está com um projeto em estudo, estamos com uma instituição de desenvolvimento... Só novidade, por isso que eu falo assim, ó, Conexão Engenharia faz sentido para vocês, tá vendo? Tá vendo? Isso é que é legal. Esse é tá vendo? O público, tá vendo quem que tá vindo? Esse pessoal da elite aí, tá vendo, gente? Fechamos uma parceria com uma instituição de pesquisa aqui de Varginha, voltada para o agronegócio. Começamos essa semana passada e começou a fazer esse estudo. Claro que vai levar um ano e pouco, né? Sim. Mas é voltado para o agronegócio. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar soltando essa novidade aí quente aí pro... 12 Mix aí, ó, mais uma vez, né? A vanguarda. Parabéns, o Alisson, né? Obrigado aí mais uma vez. Obrigado. Vou passar aqui para as considerações de vocês, né? Mas, mais uma vez, a você que nos assiste, não perca os próximos episódios aí do Conexão Engenharia, onde sempre nós estamos trazendo aqui novidades. Muito bom estar com vocês. E vamos nos seguindo, vê lá a nossa página da internet, siga a 12 Mix, siga a Avia, siga o Conexão Engenharia. Emerson. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, junto. Acho que foi um grande podcast aí, com a Avia, com o pessoal do CREA, estamos todos juntos. Eu acho que isso aí vai fomentar o nosso mercado, trazer informação para os nossos engenheiros, pessoal que está no campo, o pessoal que está conhecendo mais sobre o produto. Essas novidades que estão aí, estamos abertos, nos siga lá, acompanhe nossas novidades. Eu e o Alisson tá sempre aí pronto para atender todos. E estamos lá com as portas abertas, quem quiser conhecer nosso laboratório, nossas centrais, fique à vontade. Muito obrigado, às vezes, prazer em revê-lo, né? E todas as oportunidades que eu tive de estar com você, estar no ZEMIC, é sempre um momento de aprendizado e troca de ideia. Muito obrigado por você também, né, abrir a porta da empresa e o seu conhecimento para os nossos colegas, isso aí é muito importante. Alisson, mais uma vez, prazer em revê-lo, né? E agradecer aí a sua disponibilidade. Pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer o Alisson aí na FEICOM, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver um jovem. Eu tô falando jovem porque eu também sou jovem, mas sou jovem há mais tempo que ele, né? Mas, assim, tá nessa empreitada conosco aí. Eu que agradeço, Adilson, pelo convite. Gratificante, satisfatório estar aqui com vocês. A Avia está movimentando essa construção civil, movimentando os engenheiros, os jovens, e os jovens há mais tempo. Há mais tempo. Isso é muito bacana ter uma instituição,
né, com esse pensamento de trazer novidades, de movimentar a construção civil aqui. Parabéns pela Avia. Agradeço também já o espaço lá cedido para o nosso evento. E conte com nós, conte com o Grupo 12 Mix, né? Tudo que é novidade, evento e parceria que a gente puder estar fazendo aí, agregando, né, trazendo essa solução e conhecendo pessoas, ligando pessoas e soluções, isso é o mais importante. Muito obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado. Você que quer saber mais sobre engenharia, nos siga lá. Quer saber papo concreto? 12 Mix. Um grande abraço a todos. Obrigado. Conexão Engenharia Podcast. Um oferecimento Avia, Associação Varginhense de Engenheiros e Agrônomos.